obrigado mesmo. Graça e paz, amados. Eu acho que depois do que nós já ouvimos, resta impetrar a bênção apostólica. Não é verdade? Obrigado, pastor Rafael Belo. É uma alegria estar revendo todos os queridos aqui hoje. Davi Lagos e Jeremias Pereira, dois homens que eu aprendi a admirar e a respeitar. E como eu sou abençoado ouvindo estes homens de Deus. Eu gosto muito de sentar para ouvir, até porque quem não se assenta para ouvir não tem autoridade para se levantar e falar. Isso é muito importante, sentar para ouvir. Amados, eu escrevi um livro, eu acho que faz uns 20 anos, por aí. Esse livro aqui, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. Quando eu escrevi, era apenas uma teoria. Hoje passou a fazer sentido o que eu escrevi. E eu estou relendo, revisando esse livro. Eu quero te fazer uma pergunta, a mesma pergunta que o Espírito Santo me fez quando eu lia devocionalmente o Evangelho segundo Marcos. Eu estava lendo a relação dos nomes dos discípulos, e quando eu cheguei em Judas Iscariotes, o traidor, o Espírito Santo me fez uma pergunta: como você quer ser lembrado? Como Pedro? Como João? Como André? Como Felipe? Como Tomé? Ou como Judas, o traidor? É interessante que não é comum você encontrar pessoas com o nome de Caim. Não é comum você encontrar pessoas com o nome de Jezabel. Não é comum você encontrar o nome de pessoas com o nome de Hitler. Não é comum. Não é comum você encontrar pessoas com esse tipo de nome. Por quê? Por que não é comum encontrar Caim? É interessante que em Crônicas lemos sobre um rei que se chamou Jeorão. E a Bíblia diz exatamente assim: ele morreu sem deixar de si saudades. Se foi sem deixar de si saudades, como você quer ser lembrado? A Bíblia diz em Hebreus que Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Uma das razões porque Paulo me inspira como líder é porque a sua liderança não morreu com a sua morte. Líderes autênticos morrem, porém a liderança não, porque eles continuam influenciando. Paulo, mesmo depois de morto, ainda fala. Mário Sérgio Cortella, um grande filósofo, faz uma pergunta interessante em um dos seus livros: se você deixasse de existir hoje, que falta faria? Se você deixasse de existir hoje, que falta faria? Quem vai chorar no seu velório? Você faz falta? Como você gostaria de ser lembrado?
Quais são as marcas de um líder inesquecível? É interessante que o apóstolo Paulo, orientando Timóteo no capítulo 3 da sua primeira epístola, ele diz: aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. É necessário, porém, que o bispo, este que deseja fazer parte do ministério, seja irrepreensível. A palavra irrepreensível significa que não dá motivo para ser repreendido. Se eu quero ser um líder inesquecível, que não morre, ou seja, que morre, mas a sua liderança não morre, porque mesmo depois de morto, continua influenciando, eu preciso entender que não basta carisma, é preciso caráter. A longevidade de um ministério depende da profundidade do caráter do ministro. Eu vou repetir, a longevidade do ministério depende da profundidade do caráter do ministro. Amados, o problema do Brasil não é econômico. O maior problema do Brasil não é econômico, não é social, não é político. O maior problema do Brasil é moral. É crise de integridade. E é lamentável, há uma pesquisa que diz que as 3 classes mais desacreditadas no Brasil: a primeira, os políticos; a segunda, a polícia; e a terceira, os pastores. Eu já estive algumas vezes no Japão, e o mês retrasado eu passei 8 dias na Coreia do Sul. Me impressiona a integridade do japonês. E me impressiona a integridade dos coreanos. É interessante que no capítulo 1 de Jó, Deus se encontra com o diabo para falar sobre um homem. E na conversa entre Deus e o diabo, Deus faz uma pergunta para Satanás: você viu o meu servo Jó? Enquanto você passeava na terra, você percebeu o quanto ele é reto, justo, temente, se desvia do mal? E é interessante que Deus dá testemunho sobre Jó para o diabo, apesar de Jó ter muito. Ter não é pecado. O problema é quando o ser não vem antes do ter, porque ter sem ser é maligno. Ter sem ser é maligno. Esse é o grande problema hoje no Brasil. Primeiro tem que ser, depois fazer, depois ter, até porque fazer sem ser causa escândalo. Eu tenho uma casa de recuperação de casamentos. É uma clínica em Bragança. Nós inauguramos dia 23 de março de 2013. A semana passada nós completamos 1.003 casais atendidos. Casais, uma vez por mês eu recebo de 30 a 35 casais que chegam lá com o casamento destruído para sair de lá com o casamento restaurado. 70% dos casais que passaram por lá estão restaurados. Agora preste atenção: 1.003 casais atendidos. 25% desses casais são pastores.
E na maioria das vezes, quem atende os pastores na sala terapêutica sou eu. E eu ouço às vezes coisas que eu não consigo assim, eu fico ouvindo meio que sem entender. O grande problema é que tem muita gente fazendo sem ser. E muito mais importante do que fazer para Deus é ser para Deus. Não basta carisma, gente. É preciso caráter. O que é reputação? É o que as pessoas pensam que eu sou. O que é caráter? É o que Deus sabe que eu sou. Permita-me lhe fazer uma pergunta hoje. Se Deus marcasse um encontro com o diabo hoje para falar a teu respeito, o que Deus teria para dizer sobre você para o diabo? Porque dá para enganar a muita gente, mas não dá para enganar a Deus e o diabo. Eu acho que foi Arnaldo Jabor, disse o seguinte: reputação é o que as pessoas dizem sobre o José que morreu lá no cemitério quando ele foi sepultado. Reputação é o que falam a respeito do José que morreu lá no cemitério. Caráter é o que os anjos falam para Deus sobre José. Se eu quero ser um líder que deixará um legado, não apenas uma herança, eu preciso me preocupar um pouco mais com o meu caráter. Qual foi o problema de Sansão? O caráter de Sansão não suportou o peso do seu talento. Eu vou repetir: o caráter de Sansão não suportou o peso do seu talento. Eu sei para que Deus me chamou. Eu tenho muito claro qual é a minha visão, qual é a minha missão, qual é o meu propósito. E porque eu sei qual é a minha visão, qual é a minha missão e qual é o meu propósito, eu preciso ter mais claro ainda quais são os meus valores. Porque quanto maior for o meu círculo de influência, mais tempo eu preciso investir na fundação, no alicerce. Segundo, se eu quero ser um líder inesquecível, deixando um legado e não apenas uma herança, eu preciso entender que líder autêntico nunca para de crescer, porque nunca para de aprender. Amados, sabe qual é o grande perigo de quem cresce, avança, progride e atinge um nível de respeitabilidade nacional e até internacional? É no caminho perder o coração ensinável. As 3 grandes marcas de Timóteo. Timóteo, ele era um improvável. De acordo com o conceito de seleção de líderes hoje, Timóteo não serviria, todos vocês sabem. Primeiro, muito novo aos olhos dos bispos daquela época. Segundo, introvertido, sem nenhum carisma. Introvertido. Terceiro, tinha um problema de saúde, frequentemente ficava doente. Fico imaginando um cara magro,
com a saúde debilitada, e Paulo olha para ele e diz: você é o cara que vai receber o bastão da minha liderança para ficar no meu lugar. O que Deus e Paulo viu em Timóteo, e que nós precisamos encontrar nos nossos substitutos. Primeiro, reputação e caráter. Isso está em Atos 16. Sua reputação, consequência do seu caráter, não se restringia apenas na sua terra natal, mas ia para além. Segundo, fé sem fingimento. Terceiro, ele era alguém sempre pronto para aprender. Paulo insiste: aquilo que de mim você ouviu, aquilo que você aprendeu, sabendo de quem aprendeu, nada melhor do que trabalhar com alguém que tem a reputação porque tem caráter. Nada melhor do que trabalhar com alguém que não é fingido, não é uma fachada, não se traveste com verniz religioso. Nada melhor do que trabalhar com alguém que tem um coração ensinável. O que não encontramos em Ló. Quem foi o mestre de Ló? Abraão. Aprendeu nada. Essa é a grande diferença do discípulo e da sombra. Discípulo segue aprendendo e aprende seguindo. A sombra só segue enquanto o sol não se põe. E a pergunta que eu faço quase sempre para as pessoas que estão me seguindo como discípulos: vocês são sombras ou discípulos? Porque Geazi teve como mestre Eliseu, não aprendeu nada. Judas teve como mestre Jesus. Então nem sempre é a qualidade de quem você segue, mas é a disposição do seu coração para aprender ou não. Preste atenção, nem sempre é a qualidade de quem você segue, mas sim a disposição do seu coração em aprender ou não. Para ser um líder inesquecível, além de um caráter consistente, além de profundidade de caráter, é necessário manter-se ensinável, assentado na primeira fileira das cadeiras da sabedoria de Deus. Até porque quem pensa que sabe, nunca sabe como convém saber. E disse o grande sábio: o que eu sei, na verdade, é que eu nada sei. Rei Kroc disse algo extraordinário. Eu vou retraduzir o pensamento dele para ficar mais claro. Ele disse mais ou menos assim, o idealizador da marca McDonald's, ele disse assim, se você se acha tão maduro ao ponto de não precisar mais ouvir para aprender, o seu próximo estágio é apodrecer. Por isso, eu quero morrer tendo um coração ensinável. Terceiro, e termino aqui: se você quer se tornar um líder inesquecível, que mesmo depois de morto continuará influenciando e falando, tenha uma declaração de missão pessoal. Quando você lê as cartas de Paulo, você percebe como ele tinha uma declaração de missão pessoal. A semelhança de Jonathan Edwards, ele tinha as suas resoluções. Antes esmurro o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo de alguma maneira não venha a ser reprovado. Isso é resolução, gente. Isso é declaração de missão pessoal. Qual é a sua declaração de missão pessoal? Você já fez a sua lista? Eu escrevi
21 resoluções. Eu escrevi 21 resoluções. A minha declaração de missão pessoal que norteia a minha vida, que são os valores que governam as minhas decisões. Número 1, eu decidi não ler nada antes da Bíblia ao me acordar. Porque a primeira voz que eu preciso ouvir, assim que eu me acordo, é a voz do meu Senhor. Eu não leio WhatsApp, eu não leio Instagram, eu não leio Facebook, eu não vejo YouTube. E se eu não fizer como leitura primeira a Bíblia, para mim eu estou traindo a Bíblia. Porque a primeira voz que eu tenho que ouvir quando meu dia começa é a voz do meu Senhor. Segundo, eu decidi, a primeira pessoa com a qual eu vou falar ao me acordar é com o meu Senhor. Terceiro, eu decidi, quem chegar perto de mim tem que sair melhor. Isso é decisão. Preste atenção nisso. Quem chegar perto de mim tem que sair melhor. Se eu sou a catedral móvel do Espírito Santo, se em mim habita o Espírito de Deus, logo eu transporto o céu em mim. E quem transporta o céu, carrega o céu, por onde passa, não pode deixar as marcas do inferno. Por isso, quem chegar perto de mim não pode sair pior, tem que sair melhor. Eu decidi nunca ser um teto para os meus liderados, mas sempre uma plataforma de lançamento. Eu decidi nunca ser uma limitação para os meus liderados, mas ser uma plataforma de lançamento, dizendo para eles: vocês vão mais longe do que eu, vocês vão conseguir muito mais do que eu consegui, vocês vão produzir muito mais do que eu produzi. Sabe por quê? Eu aprendi isso com Jesus. Vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Que pena que Saul não entendeu isso. Eu decidi ter um estilo de vida simples, porque na minha concepção, todo homem de Deus é simples, e se não for simples, não é homem de Deus. Presta atenção. Eu não tenho nada contra um pastor que trabalhou muito, a igreja cresceu, ele deve crescer com a igreja em todos os aspectos. Agora, eu sou contra qualquer tipo de ostentação. Todo homem de Deus é simples. Se não for simples, não é homem de Deus. Jesus nasceu em uma manjedoura, sendo o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E antes da cruz ele lavou os pés dos discípulos. Talvez não haja nada que revele um coração mais simples do que lavar os pés de alguém. Eu decidi sonhar grande, com humildade para começar do pequeno. Eu decidi sonhar grande, porém com muita humildade para começar do pequeno, porque tudo que nasce grande é monstro e morre logo.
Por isso, eu sempre sonhei grande, mas com muita humildade, para começar do pequeno. É interessante que Jesus não nasceu grande como Adão. Qual foi o fim de Adão? Que você e eu, e que nós sejamos líderes inesquecíveis. Que a nossa liderança não morra com a nossa morte, mas mesmo depois que nós formos, a nossa influência continua. Que nós sejamos como Abel, e que o nosso nome inspire a muita gente, como Davi. Quantos Davis? Jeremias, Josué, Paulo, Débora, Maria. Nunca me esqueço, um dia uma senhora me chamou para tomar café na sua casa junto com a minha esposa. E quando nós lá chegamos, ela disse: nós chamamos vocês aqui para fazer uma pergunta. Ela disse: eu vou ganhar nenê daqui a pouco. O Senhor permite que eu coloque neste menino o seu nome? Eu disse: por quê? Porque Deus usou você para trazer cura para a minha família. Um dia alguém chegou com um bebê e disse: minha esposa não podia ter filho. O Senhor orou sobre ela e ministrou uma palavra profética. E olha que neném bonito, que nasceu contrariando o diagnóstico médico. Eu disse: que lindo, qual é o nome? Ele disse: Josué. Você está inspirando ao ponto de pessoas quererem colocar o nome no filho, o seu nome. Abel, mesmo depois de morto, ainda fala. Paulo, mesmo depois de morto, ainda fala. Davi, mesmo depois de morto, ainda fala. Pedro, mesmo depois de morto, ainda fala. Que nós possamos exercer uma liderança tão inspiradora, que mesmo depois que a gente se aposente, ou parta para a eternidade, até porque a morte é uma fila, cada um tem o seu número e essa fila está andando. E a única fila é que ninguém se estressa quando o outro passa na frente. Inclusive meu lugar está disponível. Mesmo depois que a gente se vá, mas que fique um legado, e que nisso, sobretudo, Deus seja glorificado. Quantos podem dizer amém? Eu quero, antes de orar, deixa eu só falar desse material rapidamente aqui. Esse livro, se você quiser, nós temos algum aí, 37 qualidades de um líder que ninguém esquece. Esse livro do John Maxwell, todos se comunicam, poucos se conectam. O grande segredo da comunicação está na conexão. Se você não se conecta ao se comunicar, você falhou na comunicação. Esse livro vai te ajudar muito. Esse livro aqui, ó, Espiritualidade Emocionalmente Saudável. Eu estava em um determinado lugar e me disseram que o Paulo Mazzoni estava lendo esse livro. E o Paulo Mazzoni é um grande homem de Deus. Eu disse: que livro é esse que está mexendo tanto com o Paulo? Mandei buscar. Quando eu comecei a ler esse livro, a impressão que você tem é que Deus usa o autor para, através do Espírito Santo, entrar dentro de você com um farol, jogando luz nas áreas escuras da sua vida,
da minha vida. Eu fiquei assim, santamente incomodado quando eu li esse livro. Se você puder adquirir, vai te abençoar muito. E esse aqui, ó, Pastor Discipulando o Pastor. Por que eu lancei esse livro? Com 2 mensagens do Estevão Fernandes e uma minha. O Estevão ministrou uma palavra na nossa conferência sobre: se eu começasse hoje, o que eu não faria. E ele termina contando 2 experiências sobre o cheiro da graça. Aquela palavra foi tão cirúrgica, tão impactante, que no final todos os pastores estavam prostrados, chorando, e naquela noite foi difícil sair do ambiente. Eu peguei essa mensagem, coloquei nesse livro, e nós estamos lançando na conferência, Pastor Discipulando o Pastor. São 2 mensagens do Estevão e uma minha, quando o príncipe perde a unção. É muito legal esse livro. Se você quiser adquirir, nós temos alguns aí, ok? Vamos ficar de pé. Eu tenho também ali um adesivo que eu estou assim. Pode ficar de pé, por favor. É um adesivo, aqui ó, esse adesivo. Eu quero dar de presente para você esse adesivo. Eu estou fazendo uma campanha em todo o Brasil. Comece o seu dia bem. A maneira como você começa o seu dia vai determinar como será todo o seu dia. E esse adesivo é para você colar bem perto onde você pente o cabelo de repente. Ó, o céu não está em crise, Deus está no controle, eu creio em milagres, tudo posso naquele que me fortalece, que é Jesus. Eu estou fazendo uma campanha, eu não vou explicar aqui porque não temos tempo. Comece seu dia diferente. Comece declarando vida e não morte. Amém, queridos? O céu não está em crise. Deus está no controle. Eu creio em milagres. Tudo posso naquele que me fortalece. Ô Jeremias, vou dar esse adesivo para você aqui. Esse é um líder inesquecível, não é verdade? Você acredita que eu estava em Portugal com a minha esposa, fomos ao shopping, ela viu uma camisa, falou: parece com o Jeremias essa camisa. Da próxima vez eu vou pegar o seu número que eu vou trazer uma para você, pô. Eu quero terminar contando a vocês um fato que aconteceu em casa. De repente chegou uma conta de luz lá em casa, conta de água para a gente pagar. R$2.500 de água, consumo. Quando eu peguei, quase que eu caí de costas. Falei: deve ter um devorador dentro do relógio, eu acho. A empresa mandou avisar: procura aí porque deve ter vazamento. Eu disse: não tem. Gente, eu andei por todo o terreno, por todos os cômodos, fizemos todos os testes e o relógio não parava, mas não encontramos vazamento nenhum. E aparentemente estava tudo em ordem, tudo bem. Mas havia uma fatura na mão para pagar. Tem algo errado. Chamamos um técnico. Aí o técnico veio com aquele aparelho que vai passando assim no chão para ouvir se tem vazamento. E aí ele foi passando, e quando chegou na frente de uma varanda, ele disse: ó, o problema está aqui, ó. Acusou lá no aparelho sensível. Aí ele pegou o enxadão, quando ele cavou, ao chegar numa profundidade, explodiu o vazamento. Sabe, queridos, eu estava ministrando na Colômbia mês passado, para pastores de todos os países da América Latina, e eu ouvi um pastor contando um testemunho que me chamou a atenção. Ele pensou que estava tudo bem. Um dia a esposa o chama e diz: estou te chamando para essa conversa porque não vale mais a pena nós continuarmos juntos.
Não faz mais sentido nós ministrarmos para a família quando nós há muito tempo estamos separados de alma. Nós somos um blefe. Nós somos uma farsa. Nós somos uma mentira ambulante. Não dá mais para continuar enganando a igreja. Eu quero dar um conselho para você como mentor de pastores. Será que não está na hora de a gente dizer ao Espírito Santo: Espírito Santo, coloca o teu aparelho em mim, para ver se em mim não há algum vazamento que eu não estou me dando conta. Porque de repente, o que está acontecendo com a minha filha é uma fatura que está chegando. O que está acontecendo com o meu filho é uma fatura que está chegando. Algumas falas da minha mulher pode ser uma fatura que está chegando, e eu estou olhando assim, está tudo bem, mas há um vazamento que eu não percebo. Essa reunião não é uma reunião qualquer, essa conferência não é uma conferência qualquer. Se nós não voltarmos um pouco diferente, alguma coisa está errada em nós. Quantos, depois de ouvir tudo isso, gostaria de estar aqui na frente para nós orarmos juntos? E você vai dizer: Senhor, me ajuda a ter mais consciência da nação em que eu estou e perceber mais essa necessidade e assumir um compromisso por ela. Senhor, que esse meu jantar, como foi ministrado aqui, me traga a consciência de como eu estou me comportando. Será que eu sou Simão, o dono da casa, o líder, o pastor, mas vivendo uma incoerência em relação à sua posição, aquele que deveria fazer, mas não fez? Ou eu sou aquela mulher que aos olhos de Simão não fazia sentido a sua presença ali, mas era exatamente aquela que estava fazendo o que deveria ser feito? Senhor, será que eu não estou precisando melhorar o fundamento, a fundação, o alicerce, a minha integridade? Será que eu perdi o coração ensinável no caminho? Será que está me faltando clareza de valores que devem governar minhas escolhas e as minhas decisões? Será que eu não preciso sair daqui com algumas decisões claras que eu vou tomar a partir desse dia? Se você quer orar comigo aqui na frente, saia do seu lugar, vem aqui na frente. Nós vamos nos colocar diante daquele que tudo sabe, diante daquele que tudo vê, diante daquele que tudo conhece, diante daquele que tudo sonda e que tudo esquadrinha, diante daquele que nos ama incondicionalmente, que mesmo que nós tenhamos o colocado para fora, Ele continua à porta dizendo: eu não fui embora, eis que estou à porta e bato, porque eu não desisto de você, eu acredito em você, eu não desisto de você, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Senhor, nós não podemos e nós não queremos voltar para casa do mesmo jeito. Nós temos plena consciência de que esta conferência, parafusando, não é uma simples conferência, mas é um
uma voz profética na nossa direção, é uma palavra profética em nossa direção, é uma palavra que procede do teu coração para o nosso coração, e sempre que o Senhor ministra a nós, é com a intenção de nos transformar, de nos libertar, de nos corrigir, é com a intenção de processar em nós uma mudança de mentalidade. Então, Senhor, faz aquilo em nós que só o Senhor pode fazer e mais ninguém. Faz em nós aquilo que só a Tua palavra pode fazer e mais ninguém, Senhor. Não permitas que percamos a sensibilidade para ouvir Tua voz. Não permitas que percamos a sensibilidade para Te perceber, para perceber o mover da Tua glória em nós, através de nós. Que jamais na caminhada percamos o coração ensinável. Dá que não haja incoerência em relação à posição que ocupamos e às nossas atitudes, o nosso comportamento. Que nós não sejamos o Simão incoerente da casa, mas que nós tenhamos a atitude que o Senhor quer de nós, como verdadeiros adoradores da Tua presença. Livra-nos de usar um verniz religioso, coreografia de culto. Livra-nos de nos escondermos atrás de máscaras, de ser apenas uma fachada. Nós queremos ser sal da terra e não terra da terra, luz do mundo e não mundo do mundo. Nós queremos viver na luz, andar na luz, trabalhar só com a verdade, para que o mundo veja em nós a Tua glória. Pai, continua esse processo de transformação em nós. Continua libertando-nos de nós mesmos, para que o mundo veja em nós a glória do caráter de Cristo. Eu oro por cada família aqui representada. Eu oro por cada marido e esposa, por cada casal. Eu oro pelos filhos. Eu oro pela igreja. Eu oro pela igreja em que pastores aqui são responsáveis. Eu oro pelo ministério. Eu oro para que o Senhor marque a cada um de nós, a fim de que nós saiamos daqui bem diferente daquilo que aqui chegamos. Pai, no nome de Jesus, eu peço que seja assim. Amém, Senhor. Vamos estar aqui na frente. Eu gostaria que você cumprimentasse pelo menos 10 pessoas e dissesse assim: nunca mais nossa vida vai ser a mesma depois desse dia aqui. Nunca mais. Nossa vida vai ser a mesma, nosso ministério vai ser a mesmo, nossa casa vai ser a mesma. Obrigado, pastor Rafael. Obrigado, Deus abençoe vocês todos.